Olá, tudo bem? Boa noite. Nós estamos iniciando agora, nesse momento, mais um encontro da nossa classe bíblica, temporada número 1. Estamos aqui na casa dessa família querida, do irmão Paulo, que se encontra agora administrando para nós a nossa sala, né, no Zoom, e também a sua esposa amada, a Simone, que está aqui presente, e o Murilo, seu querido filho. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo. Nós estamos no terceiro tema, que é a família feliz. Já estudamos sobre as Sagradas Escrituras, vimos na semana passada o tema da divindade e hoje vamos falar sobre família feliz. E antes de nós iniciarmos esse momento especial, onde a gente fala, conversa, proseia, diz mais ou menos como é que foi a semana, se vocês quiserem, a gente vai tirar uma dúvida do Murilo aqui. O Murilo, ele ficou com uma dúvida ao responder o nosso guia de estudo, né? Lembrando que você pode ter esse guia aqui de forma virtual, você pode fazer de forma virtual, através do link que está lá no nosso grupo do Telegram, né? Se você não está no grupo do Telegram, onde eu coloco todas as informações necessárias lá, você pode estar, se você quiser. É só entrar em contato comigo que eu te ajudo aí durante a semana para você ter acesso ao grupo do Telegram, onde eu ponho e posto todas as informações. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração, já vamos direto para a pergunta dele, e aí a gente volta para nós conversarmos um pouquinho com vocês e introduzir ali a mensagem de hoje. Vamos falar com Deus? Agradecido estamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na casa dessa família querida aqui, nossos amigos. Nesse momento, pedimos uma bênção sobre o estudo, sobre a conversa, sobre o tema que vamos estudar hoje na Tua Palavra. Teu Santo Espírito continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, amor, qual que é a pergunta que você ficou na dúvida aí? Quem sabe pode ser a pergunta dos nossos amigos que estão aqui presentes. Foi na lição passada, na lição 2, a questão 3, que exemplo bíblico nos ajuda a compreender a unidade entre mais de uma pessoa. Gênesis 24. Ok. Vamos lá para o texto, pessoal. Gênesis 2, verso 24. Então, nós temos o texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 24. Tá? Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lembre-se de que antes do pecado, antes de haver pecado, antes de Adão e Eva terem cometido pecado, Deus foi quem fez o primeiro casamento. Tá? Então, que exemplo bíblico nos ajuda a compreender a unidade entre mais de uma pessoa? É o casamento. Então, veja, olha que interessante. Ao mesmo tempo também, né, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, no casamento você tem o homem, a mulher e Deus. Assim como também é a divindade. Lembra de Vila Paulo? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, na família, existe essa união trina, vamos dizer assim, entre o homem e a mulher, uma só carne, e Deus. Aí tem até ali, aquele exemplo, nós inclusive vimos no encontro passado, sobre a palavra errar, quer dizer um único, e aqui nós temos, então, nesse guia bíblico, você pode obter, tá? O link eu posso te enviar, se você entrar no Telegram, você vai ter lá as instruções de como você conseguir fazer o guia virtual. Lembrando você que está nos assistindo, de que não basta você colocar o e-mail seu. Se você colocar o seu e-mail lá ao fazer as lições, você vai acabar, eu não vou receber a mensagem, não vou ver o que você está fazendo. Você tem que colocar o meu e-mail, felipe.rufino@adventistas.org. Senão eu não sei o que você está fazendo e depois eu não posso te dar a Bíblia. Porque se você completar isso aqui, você ganha uma Bíblia bonita, preta, que eu tenho lá em casa, preparadinha para você como presente. E eu quero também te dar o certificado de presença. O certificado automático. Se você está presente, eu sei quem está presente, então eu já coloco ali a presença. Se você tiver pelo menos 15 dos nossos 21 encontros presentes, se você também se justificar, olha, pastor, não vou poder estar porque estou ruim, estou mal, uma coisa assim, está viajando, uma coisa assim específica, também a gente releva, não tem problema. Mas se você tiver pelo menos dos 15 encontros dos 21, você vai ter o seu certificado. Posso fazer e envio para você onde quer que você estiver. Tá bom? Então, nós estamos aqui com essa família abençoada. Eu vou começar com eles, né, porque eles são nossos anfitriões. Como é que foi a semana? Quais são as expectativas? Pode dizer, fica à vontade. Pode falar? A minha semana foi muito boa. Estudando bastante na escola, né? Com colegas, não? E recebendo bastante tarefa, trabalho, né?
E foi bem rápida a semana para mim. Eu dormi e acordei. Mas foi uma semana muito boa. Fiquei muito feliz. Esse é o grande Murilo. E você, mano, quer falar? A minha foi bem boa, bem cansativa também. Paulo tá reclamando de mim que eu tô sempre cansada, no meu ano bem cansada. Mas foi bom. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? A minha semana, como sempre, sempre, né? Em casa, dentro da casa. Aqui eu sou o único da casa. Pastor da casa. Faço almoço. Mas foi uma semana muito boa. E cada vez vai ser melhor, com certeza. Sem dor, né, Paulo? Sem dor, graças a Deus. E o pessoal deve estar olhando lá porque que ele está com ferro na frente. É um chimarrão. A gente que é gaúcho gosta muito de chimarrão. Mas foi gratificante semana. A nossa viagem também, pela nossa, a gente foi muito bom, com a ajuda de Deus, com certeza. E correu tudo bem. E a semana que vem pode ser melhor ainda. Amém, Paulo. Deus seja louvado, viu? Esse é o grande Paulo, viu? A mamãe, a titia, a Adriana, querem falar? É só ativar o som ali. Parece que elas estão com dificuldade ali, Paulo. Libera para elas o áudio, por favor. Foi a mão? Aqui, ó, Sil. Consegui. Desativou, mãe. Ativa de novo. Aí, agora foi. Estamos te ouvindo. Graças a Deus tivemos uma semana abençoada, cheio da paz, do amor de Deus. Algumas dificuldades, mas Deus sempre à frente da gente. Então, só tenho que agradecer muito, muito, muito. E aqui está assim, ó, seu vozinho. Aqui, ó, pai, dá uma olhadinha para cá. Olha aqui, dá um tchauzinho pro povo. Ô, Uau. senhor Benedito Carlos, Deus abençoe o senhor. Nós te amamos, tá? E esse daqui, ó, a sua vozinha. Dona Maria Luísa, grande guerreira. Oi. E Felipe Carlos Rufino, grande soldado de Deus. Amém. Deus seja louvado. Nós te amamos, viu? Oi, tudo bem, gente? Oi. Boa noite para vocês todos. Muito frio por aí, Mogi Guaçu, não? Não, não tá, não. Não, começou agora o friozinho. Mas assim, bem suave. Aqui tá uns quase 10 graus. É, aqui Até o não. sol Aqui, reclamando aqui, ó. Eles aqui são tá os- muito bom. 13? Eu errei, O- 13 graus. Ah, então não tá menos frio. O frio vem daí para nós. A gente vai soprar frio para vocês, que aqui tá demais. Vamos repartir. Maravilha, então. Todos apresentados, né? Andréa, quer falar, minha querida? Só liberar o áudio aí, pessoal. Ela tiver dificuldade, ajuda ela aí. Parou. Bem, tudo bem. Estamos te ouvindo. Só Tá tudo bem. tudo bem, graças a Deus. Maravilha, André. Deus abençoe tudo você. bem. E o Amém, Cauã, todos nós. Cauã, O homem da voz. o homem locutor. Aqui nos comentários. Cauã está se preparando para se batizar, hein, Cauã? Logo, logo nós vamos tomar ali a decisão para o voto do batismo dele. Ele vai estar se rebatizando para a honra e glória de Jesus. Libera o seu áudio aí, abençoado. Vê se você consegue aí. Isso. Opa. Certinho, meu querido? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. O que você disse para o pessoal que está aí ao vivo, através do Zoom e também, posteriormente, do YouTube? Oi? O que você tem para dizer aí para nós, nessa ocasião, nessa quinta-feira, nessas circunstâncias, e para o pessoal do YouTube que vai assistir depois? Que uma benção, né?
Que abençoe a lição, possa colocar no coração das pessoas. Maravilha. Então tá bom. Vamos iniciar então. Nós já fizemos ali um momento prévio, né, de oração, pedindo a Deus a sua instrução. Já respondemos aqui a dúvida do nosso grande Murilo. E agora nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo como sequência. Então nós vamos pegar como base aqui o guia, que tem como referência Gênesis, tá? Nós vamos ler Gênesis capítulo 2, vamos indo ali do verso 18 até o verso 24. Lembrando, queridos, que eu faço apelo a você para que, por gentileza, procure estudar o guia. Pode ser antes mesmo de nós tomarmos estudos. Você não precisa esperar a gente chegar no tema para você estudar. Mas isso aqui serve como lição de casa. Você vai perceber que eu vou trazer outros textos, vamos falar de outras coisas, né? Aqui de outros textos que vão anexar mais conhecimento ao seu estudo da palavra de Deus junto aqui. Então, peço a você que esteja com a gente, estudando, respondendo ali o guia, né? De forma virtual. Mas eu não sei responder, então você entre em contato comigo. Eu já deixei todas as instruções ali no Telegram, mas se você mesmo assim não conseguir, entre em contato comigo através do WhatsApp ou do Telegram, que eu posso te ajudar sem problema. Tá? Então vamos ler aqui. Vamos pegar aqui a sequência. Como é um texto maior, eu mesmo vou ler. Gênesis capítulo 2, versos 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos, e a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então, dentro desse contexto aqui, a gente já vê bastante coisa interessante. Em primeiro lugar, você percebe que quando Deus formou, então, todos os animais ali e tal, e aí, após ali o relato da criação, que você pode perceber do capítulo 1, no capítulo 2, então, você tem os detalhes de como é que Deus instruiu ali Adão. E é interessante que, dentre os seres viventes, verso 19, e o homem estava ali nomeando um a um, que Deus tinha pedido para ele colocar o nome dos animais, não havia entre eles alguém que fosse idôneo para ele, né? Verso 20. Dentre os animais que estavam ali, não havia nenhum que fosse coigual para com ele, que fosse o parzinho dele. Então, ele sentia essa necessidade de relacionar-se com alguém. Então, o que Deus fez? Colocou pesado sono sobre ele, tirou, então, da costela dele e fez ali uma mulher. E chamou-se, então, varoa. E ele colocou o nome de Eva. Né? E naquele momento, depois desse episódio, Deus disse assim, olha, por isso deixa o homem pai e a mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Era um e outro, homem e mulher, que estavam nus e não se envergonhavam. Então, isso nos deixa bem claro de que quem é que instituiu o casamento não foi o ser humano, foi o próprio Deus. E diferentemente do que tem sido falado por aí, com o tempo, você deve ter percebido, alguns dizem assim de que, por exemplo, a questão sexual, ela é pecado, não se pode fazer, que é um tabu, etc. O sexo foi dado como uma bênção para o ser humano dentro de um contexto. E qual é esse contexto? É o contexto do casamento. Então, antes do pecado, Deus tinha dito para Adão e Eva que, inclusive, era para eles serem fecundos e se multiplicar. Como é que eles iam ser fecundos e se multiplicar? Abraçando um ao outro? Lógico que não. Haveria a questão sexual. Deus tinha dado os órgãos genitais masculinos e órgãos genitais femininos para um e para o outro,
que ali, então, quando eles entrassem em um relacionamento íntimo, dentro do relacionamento conjugal, do casamento, eles poderiam ter filhos. E era assim que deveria ocorrer antes do pecado. E é interessante que você, em nenhum momento vê, inclusive, vocês vão perceber ao estudarem o guia, no tema 3, o guia vem trazendo algo bastante interessante e que é para nós considerarmos, que é o que tem sido dito por aí com relação à questão da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero. Nós não cremos na ideologia de gênero, nós cremos na ideologia de gêneros. E a ideologia de gênero deixa claro que Deus formou homem, sexo feminino, e mulher, sexo masculino. E Deus, então, autorizou o casamento dentro de uma situação heterossexual, ou seja, a mulher tendo atração para com o homem tendo atração para com a mulher, e uma situação monogâmica, ou seja, é apenas os dois, e não mais ninguém. É só apenas aqueles dois, e esse é o casamento. Esse é um casamento instituído biblicamente falando. Hoje nós temos situações que são um pouco divergentes e diferentes dessas instruções bíblicas. E é interessante que isso acabou vindo com o tempo por conta da consequência da perversão, da distorção da ideologia bíblica no conceito do casamento. Nós não vamos aprofundar aqui, porque isso é um tema bastante profundo e, de nenhuma maneira, nós queremos ir contra as pessoas que vivem uma prática, por exemplo, não heterossexual, com opções divergentes da heterossexualidade monogâmica que a Bíblia apresenta, mas o fato é o seguinte: a Bíblia, ela apoia, ela dá vazão para um casamento heterossexual monogâmico. Qualquer outro tipo de relacionamento, a parte disso, não é o desejo de Deus para o ser humano. E aí, se a gente fugir disso, a gente vai acabar colhendo algumas consequências que vêm da questão de você transgredir o mandamento que Deus nos deixou com relação a esse quesito. Então, tanto alguém, por exemplo, que tem uma atração sexual pelo mesmo sexo, né, seja ele homossexual, gay, lésbico, ou qualquer tipo de consideração nesse sentido, nós temos que entender que, por conta da perversão do pecado, talvez da maneira como a pessoa foi criada, os traumas mal resolvidos de infância, etc., a figura paterna, que às vezes é distorcida, estudos têm apontado que, geralmente, não estou dizendo todo caso, mas geralmente a influência do ambiente, a maneira como é criado, aquilo que a pessoa assiste, acaba formando a posição sexual da pessoa. E aí, com a ideologia de gênero, isso aflora mais ainda, porque eles dizem assim: olha, se você nasce, você não tem que ter sexo definido. Quem define isso é você. Mas só que quando você vai na mídia, quando você vê filmes, etc., você vê que eles mostram de que você tem que buscar outros meios, pensar diferente, experimentar. Né? Tem pessoas que dizem que nasce. Isso, dizem que nasce, etc. Só que quando a gente vai para o meio científico, a gente vê que não tem base, digamos assim, estrutural em questões de estudo mesmo para corroborar isso. Muito pelo contrário, a gente vê o contrário. Inclusive, eu quero, então, deixar para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, existe um projeto da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem sério, chamado MAVE, que chama-se Ministério das Amizades Verdadeiras. Inclusive, é esse nome se você procurar na internet, Ministério das Amizades Verdadeiras. Nesse projeto, existem vários líderes, tanto da área pastoral, quanto da área psicológica, etc., de pessoas que estão dispostas a ajudar pessoas que têm o que eles chamam de atração pelo mesmo sexo, né? E essas pessoas que querem deixar de ter atração ou querem buscar aquilo que Deus quer para elas com relação à orientação sexual, elas podem procurar essa ajuda e ali eles terão todo o suporte. É totalmente gratuito, através do WhatsApp, é só entrar em contato com eles que eles vão dar o suporte. Ou se você tem parentes, amigos, quer conhecer mais, quer se aprofundar mais no tema, ler bons livros, lá eles têm livros gratuitos que vão estar te ajudando a orientar nesse sentido. Tanto você que tem atração pelos mesmos sexos, quanto você que não tem atração, mas quer, quem sabe, ajudar alguém, algum parente, conhecido, etc. Tá bom? Então, de momento é isso. Nós, cristãos, e especificamente Adventista do Sétimo Dia, nós não temos preconceito contra ninguém. Nós não odiamos ninguém que tenha uma opção sexual diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Muito pelo contrário.
Nós amamos todas as pessoas como Jesus também ama todos os pecadores. Mas a questão é o seguinte, quando se fala da posição bíblica com relação ao assunto, a gente não fica divagando, a gente diz e aponta o que está escrito. Tem muita gente que acha bonito. Como é que é, irmão? Tem muita gente que está tendo seguimento que acha bonito. Tem uns que acham bonitos, que não acham, né? Mas a questão, Paulo, é o que eu estou querendo dizer no seguinte, nós não somos preconceituosos, né? Se você é homossexual, se você tem atração pelo mesmo sexo, isso não difere em nada entre você e eu, porque eu e você somos pecadores. Lembrando que a gente sabe que a Bíblia, por exemplo, diz que a questão da homossexualidade, ou a viver na prática homossexual, para o Senhor é abominação. Só que muitos dão ênfase nesse sentido e se esquecem de que também uma vida de solteiro promíscua, fora dos padrões de casamento, também é uma abominação. Então, nós não podemos, por exemplo, colocar um lá em cima dizendo, olha, que não vai ser salvo, etc. E esquecer também que existem outras circunstâncias que não são o ideal de vida. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Resumindo, né? Nossa posição é, Deus ama todos os pecadores, mas ele instrui todos esses pecadores da maneira como ele quer que eles vivam. E Cristo também, pela sua graça, nos dá força para vencer qualquer tentação, seja ela, inclusive, na área sexual, falando. E se você é casado, se você é solteiro, tem atração pelo mesmo sexo, atração pelo sexo oposto, não importa. Inclusive, se a sua circunstância de tentação não é aquilo que a Bíblia apresenta, você buscando força em Jesus, você vence a masturbação, você vence, por exemplo, perversões sexuais relacionadas à pornografia, ou a tendência de querer ter relacionamento sexual com o mesmo sexo fora do casamento, ou o sexo oposto fora do casamento, ou mesmo sexo que não é o que Deus instrui com relação a essas questões. Mas o Senhor, nosso Deus, ele dá força para todos. E alguns vão conseguir, inclusive, até reverter, pela graça de Deus, a atração pelo mesmo sexo. Outros não. Outros vão continuar tendo atração pelo mesmo sexo, só que serão transformados. São pessoas que estão ligadas a Jesus, não sentem mais a tentação, se põem nas mãos de Jesus e vivem sua vida como alguém que não trabalha nesse aspecto, não vai conseguir se envolver com outra pessoa, mas ele vive a vida com Jesus até que ele volte. E depois, quando Jesus voltar, ele vai resolver essa questão aí, né? Então, com relação a esse assunto, nós temos para dizer isso, né, até o presente momento. Alguma pergunta, alguma posição, algum questionamento? Temos ali o nosso querido primo Daniel. Primo, coloca aí, isso mesmo, coloca aí a sua imagem para nós podermos ver o irmão, ver você. Você quer falar alguma coisa, André? Parece que você fez assim com a mão? Não? Foi só impressão minha, né? Então tá bom. É que nem hoje, lá no PET, eu acho que eu soltei a minha língua demais. E foi até bom de você ter falado isso, porque, que nem você falou, né, que nós adventistas, a gente não somos preconceituosos, e não somos mesmo. Mas só que talvez eu possa entender errado, e eu talvez quero estar errada, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não estou errada. É que nem tem um menino lá chamado Eduardo, mas só que a gente chama ele de Du. Quando começa a tocar Anitta, menina, ele não sabe o que fazer. Rebola mais do que chuchu na cerca. Aí, quando passa essas músicas deles lá, aí eu começo a cantar baixinho os meus hinos. Aí eles começam a tirar, assim, tipo, uma leve onda com a minha cara, assim, tipo, ai, não podemos cantar muito porque nós temos uma crente aqui. Aí eu já logo respondo, eu não sou só crente, sou cristã. Até o diabo é crente. Então, você pega, aí eu chamei, então você toma cuidado que você não entra no céu, não. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu acho assim, que eu não deveria ter falado com ele desse jeito, sabe? Eu acho que eu deveria ter formado umas palavras mais, como fala? Menos ferinas. Que nem a Silvana fala, né? Mais
bondosa, carinhosa, e eu não sou muito carinhosa, sabe? Então eu já meto a língua, sabe? E eu falei a verdade, a que eu acho que é a minha verdade, que os viados não entram no céu, gay não entra no céu, não é possível Deus aceitar um negócio desse. Ah, mas Deus me ama. Ele falou, mas quem falou para você que Deus não te ama? É o que você acabou de falar. Deus ama todo mundo, mas ele pode mudar. Então, na cabeça desse menino, ele acha que Deus não transforma ele. Eu quase catei ele pelo gogó hoje, então minha cabeça veio transtornada hoje. Eu quase catei ele pelos gogó. É que a gente quer colocar a goela abaixo, mas não adianta. Então, pode falar? O André, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é assim, ó, o meu ponto de vista, né? Eu respeito todo mundo, né? Eu também. Eu acho que tem que ligar o seu áudio. Liga o teu áudio. Tá ligado? Eles estão ouvindo por conta daquilo. Agora sim. O que acontece, André? Acontece o seguinte, hoje as pessoas estão muito elevadas. O que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão achando bonito andar de mão na rua. Às vezes nem são o que são, entendeu? O que está provocando isso aí? Está provocando a provocação do ser humano. Eu já vi pessoas que não têm o sexo ao contrário, andarem de mãos, entendeu? Então, o que está acontecendo? O ser humano hoje ele está muito mudado, ele está muito pela boniteza. Eles acham bonito recriminar alguém, mostrar para alguém que pode ser o que não são. Então, isso aí a gente tem que ter um círculo de conhecimento e não entrar, muitas vezes, na deles, entendeu? Que nem tu falou esse menino aí. De repente, como ele sabe que isso aí está te irritando, ele faz para poder te irritar, entendeu? Então, assim, Ele vai encontrar o dele. então, assim, ó, então tu tem que pegar, fazer como tu falou, tu cantar os teus hinos baixinho, botar tua cabeça em outros pensamentos e deixar de lado, entendeu? Porque cada vez que desculpa, vou chamar você de você, cada vez que você entrar em atrito com ele, ele vai dizer assim, não, a André fica brava, então vamos fazer coisa para que ela fique brava. Então tu tem que saber somar com essa ideologia que ele está tentando fazer contigo, entendeu? Ai, vou tentar, Paulo. Vou tentar. Mas Vou tentar. Tenta fazer isso aí, com certeza. Quando ele começar a tentar te deixar irritado, alguma coisa assim, tu lembra da reunião de hoje. Aí tu começa a cantar o teu hino, começa a pensar em outras coisas que tu gosta de fazer e esquece, deixa de lado. Porque hoje é irritante, eu sei que é. Eu já passei por isso de pessoas tentar me irritar, porque eu fui uma pessoa que trabalhei muito com o público, né, com o povo. Eu trabalhava em empresa de ônibus, então aquilo ali me ensinou muita coisa, entendeu? As pessoas queriam me irritar, queriam me tirar do sério, então eu pensava em outras coisas, eu pegava e contava um dinheiro, ou pegava e botava um fone de ouvido, escutava uma música, para não escutar eles me falando coisas, tipo assim, esse ônibus está carregado demais, essa empresa quer ganhar dinheiro, esse cobrador não faz nada, esse motorista não faz nada, só quer receber, entendeu? Então é mais ou menos a mesma coisa. Mas tenta te tranquilizar, pensar em coisas que tu gosta, canta teus hinos e deixa, que aí ele vai dizer assim, não, ela não está dando mais bola, então vamos ter que parar. Maravilha. É que nem a mãe uma coisa do meu por dentro. Vou aumentar o volume. Aí você deixa o som reverberando. Então, queridos e queridas, esse comentário que a experiência que a Andrea teve, isso acontece. Eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, eu comecei a saber o que fazer, como proceder, o que não fazer. Né? Inclusive, eu tenho amigos que são homossexuais, tenho parentes que também têm atração pelo mesmo sexo. E você sabe, a gente trata igual, porque não tem diferença na questão de você, como ser humano cristão, tratar mal, falar mal, perseguir, entende? Fazer cara de nojo, mudar de posição. Não tem nada contagioso.
você é um cristão, Jesus trataria essas pessoas com muito amor, como ele fez, inclusive, quando ele estava aqui com as prostitutas, como ele fez com aqueles que eram rejeitados, que eram a escória da sociedade. Então, esse é o chamado que Deus nos faz, amar incondicionalmente. Quando você tiver a oportunidade de falar, se a pessoa quiser ouvir a respeito do que a Bíblia fala, a mudança de vida, do que é melhor para ela não ser escravo do pecado e livre em Cristo Jesus, aí você vai ter a oportunidade de mostrar o que a Bíblia está dizendo. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho percebido que a maioria deles que tem uma atração sexual diferente do que a Bíblia recomenda, eles geralmente sabem o que a Bíblia diz. O problema é que eles não têm visto cristãos à altura da Bíblia. E isso causa um certo preconceito a ponto de eles rejeitarem o cristianismo, ou rejeitarem a pessoa de Cristo por causa dos cristãos, assim como Gandhi disse, né? Então, nós temos que viver o cristianismo, sermos autênticos, evitar uma discussão, assim, verbal, algo incisivo, né? Como foi recomendado, inclusive, aqui pelo Paulo, com respeito e carinho, ficar em oração. E se você tiver oportunidade, muito bem, né? Eu tenho tido experiências bastante interessantes com vizinhos, né? Nós temos chamado eles para conversar, né? Tem opção e pensamento diferente de nós, a gente conversa, almoça junto, conversa junto, faz as coisas juntos. Isso não interfere em nada aquilo que nós somos em Cristo. Muito pelo contrário. Isso mostra que a gente respeita as pessoas e se elas quiserem conhecer aquilo que nós conhecemos, quiserem viver essa experiência diferente com Jesus, nós vamos ter essa oportunidade e dialogaremos sobre isso, tá? Mas recomendo, entra ali no movimento, no Ministério Amizades Verdadeiras, depois eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo no YouTube, e você pode estar entrando e conhecendo melhor esse ministério, tá bom? Vamos continuar aqui? Mas fique tranquila, maninha. Não se preocupe se você falou algo que não deveria ou coisa assim do tipo. Conversa com Deus. Se você tiver a oportunidade, quem sabe, se você achar por bem, depois de uma conversa com Deus, quiser pedir perdão para ele, se você achou que o feriu, alguma coisa assim, né? Mas quem já não errou na vida, na verdade, todos nós erramos. Mas se for o caso de você ter errado ou não, se você acha que tem errado ou não, André, com relação a esse jovem, ore por ele, interceda por ele, peça perdão a Deus. Se você tiver algum momento, oportunidade para prosear com ele, faz a mesma coisa, tá? Eu tinha um amigo lá na empresa que eu trabalhava e aí eu conversei com ele, porque geralmente, não acho que não é uma coisa assim certa, mas os eles são da terreira, da macumba, eles gostam desse tipo de religião, entende? Entende? Não são todos, né? Mas esse meu amigo, ele era. Uhum. E aí, nós conversando sobre, e ele pegou isso para mim assim, porque eu sou da macumba, e para mim não faz diferença, se for da macumba, peguei, eu sou tua amiga, você é meu amigo, nós almoçava juntos, mais que viver. Aí eu dei um livrinho da Esperança de repente tu vai chegar na tua casa a tirar uma gaveta, mas um dia tu vai te dar um estalo de vai ler. E ele achei que ele é meu amigo, até não sei se pode. Bem querido ele. Eu queria falar, em relação, muita sociedade, tanto do próprio gay, do lésbico, outras pessoas acham que as religiões são homofóbicas. Muita gente afirma e isso acho que é generalizar. Pode ter religião que é tudo, mas eu acho que é errado generalizar e dizer que as religiões são homofóbicas. Assim como também seria errado, né, indo para essa linha assim, Murilo, afirmarmos de que todos os que têm atração pelo mesmo sexo, enfim, com as suas divergências, né, nesse mix diferente de nomenclaturas que a ideologia de gênero traz, nós afirmamos que todos eles têm preconceito com a religião, e não são todos que têm. Tanto é que eu conheço muitos, né, através desse projeto MAG e outras pessoas, que outrora tinham opção sexual diferente do que a Bíblia recomenda, né, e acabaram com contato em Cristo, mudando, compreendendo a respeito dessas verdades e se aproximar de Jesus, procuraram servir da maneira como ele pede. Tem um testemunho que eu vou deixar aqui também na descrição, do pastor muito querido ali, ele tem um canal muito bacana, eu esqueci o nome do abençoado, mas ele fez várias entrevistas com pessoas que deixaram de ser homossexuais, ainda mantém talvez tem atração, porque não conseguiu tirar isso de dentro, é uma coisa que está dentro dele,
mas ele submete isso todos os dias a Deus. E não vive mais na prática homossexual, homoafetiva. E são cristãos, né? Conheça, dê uma olhadinha nesse vídeo, que você vai ver que interessante. Nós compreendemos melhor a visão de quem estava lá e vem para perto de Cristo. O que Jesus faz na vida deles. Tá bom? Continuando aqui, senão a gente não vai conseguir dar conta de ler todos os textos, vamos dar uma olhadinha na recomendação de Jesus com relação à questão do casamento, né? Muitas pessoas, e eu tenho visitado algumas delas, questionam a questão do casamento. Ah, mas para que casar se hoje a gente pode ter o que a gente chama de união estável, né? Aquela coisa toda. Só que o próprio Jesus e a Bíblia nos deixa bem claro de que o casamento é algo que Deus instituiu, e inclusive ele aprova, né? Quando a gente vai ali para Mateus capítulo 19, verso 6, nós temos isso, ó, aos dizeres de Jesus: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas são as palavras de Jesus. Jesus está citando aqui o Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 2, nós já lemos ali a respeito disso, e aqui ele está aprovando, olha, de modo que são dois, não separe o homem aquilo que Deus juntou, né? E aí você vai ter também, nas palavras ali do pregador de Hebreus, que cremos ter sido provavelmente o apóstolo Paulo que trouxe essas palavras inspiradas por Deus, Hebreus capítulo 13, verso 4, ele diz assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, para Deus, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Então você vê que Deus, Jesus, né, Paulo disse que teve encontro com o próprio Cristo na Arábia, no tempo que ele ficou ali um tempo, com a própria pessoa de Jesus, recebendo as instruções do Mestre, e Jesus, então, permitiu que ele, inspirado pelo Espírito Santo, escrevesse isso. Então, você percebe que há um ar de magnitude no casamento. O desejo de Deus é que nós tenhamos tanto o elemento civil, no caso aqui no Brasil, funciona assim o casamento, a questão civil no cartório, quanto também a questão do casamento religioso. Por que nós temos esses dois elementos? No Antigo Testamento era assim que funcionava, lógico, uma maneira diferente. Hoje nós temos, primeiro a pessoa casa no civil e depois no religioso, ou as duas coisas acontecem concomitantes num período, no dia do casamento, no meu caso, né? Os pastores que fizeram o nosso casamento, eles tinham autoridade, né, dada ao cartório para fazerem também a parte religiosa, ali depois foi corroborada no próprio cartório. Então nós temos que seguir os costumes, os princípios que a Bíblia nos mostra, sem fugir daquilo que Deus nos pede para fazer, de acordo com a cultura local. A Igreja Adventista hoje, por exemplo, não reconhece casamento, união estável, como casamento. Até porque tem várias razões para isso, né? E eu vou estar mandando depois um documento para vocês ali no nosso Telegram, que fala a respeito um pouquinho mais sobre isso, né? Por que o cristianismo não aceita a união estável como um casamento legalizado? Pastor, mas eu tive contato sexual antes do casamento, eu tive contato sexual com uma pessoa do mesmo sexo, ou o sexo oposto, e aí, o que eu faço? Deus, ele perdoou todos os pecados. Ele disse uma vez para uma mulher, quando ela foi colocada assim aos seus pés: vá e não peques mais. Então, essa é a instrução de Deus para nós. Vá e não peques mais. Tudo tem solução, desde que nós queiramos que Deus conserte e nos ajude nessas questões, nesses quesitos. E quando você obedece, né, se você é alguém que quer se casar da maneira como a Bíblia nos mostra, você tem uma bênção especial. É algo sublime e importante. Eu, por exemplo, eu casei virgem com minha esposa, e ela era virgem também, né? Então, a gente perdeu, vamos dizer assim, a virgindade depois que se casamos. Na lua de mel, nós tivemos o nosso primeiro contato sexual. Foi uma bênção lá em Gramado. Indico a vocês passarem na Gramado. Oh, coisa boa. Mas, brincadeiras à parte, queridos, Deus nos chama para seguir os seus princípios, porque a própria ciência tem demonstrado que pessoas que se casam, como a Bíblia nos indica, né, se resguardar até o casamento, como a Bíblia nos ensina, no caso de um casamento bíblico, são muito mais felizes. A probabilidade de haver de problemas de divórcio é menor, questões psicológicas, elas são muito intensas, né? A desconfiança, ela acaba quase que não existindo, etc, etc. Se alguém queira falar,
entre nós aqui? Não? Seja bem-vindo aí a Elizabeth. Paulo Pereira é seu pai, né? Daniel deve ser o primo. Se possível, liguem a câmera de vocês para poder contar a presença, tá? Senão não rola. Continuando aqui, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 20 agora. Que é algumas instruções que Deus nos dá em seus mandamentos com relação ao casamento, que não é lícito se fazer. Deixa eu fazer. 14 a 17. Você que está com o microfone aberto, deixa desligadinho para não interferir na live. Quando você quiser falar, levanta a mão aí, que daí o nosso administrador ele vai nos indicar. Pode falar. Por que naquela época de Jesus existiam várias mulheres? Essa pergunta é muito interessante. Por causa da cultura. A cultura da região local já tinha essa situação. Isso já começou lá no período do dilúvio. Mas isso não é uma cultura. Sim. Não, é o que nós vamos ver agora. Porque a lei de Deus, ela não permite isso. Tem 2 versos aqui na lei de Deus, né? Êxodo 20, versos 14 e 17. Diz assim, ó. Não adulterarás. E o 17 diz, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, são 2 mandamentos que Deus deixa para nós. Não adulterar. Adulterar o quê? O meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu não posso adulterar ele, no sentido não só sexual, mas em outros sentidos também. Né? Esses são outros detalhes, né? Mas também na questão sexual. E também adulterar no seguinte sentido. Se eu estou casado, se eu sou filho, se prometi fidelidade àquela pessoa, não adultere, não vá querer fornicar, sair do casamento, pular a cerca com outra pessoa, entendeu? Nesse sentido. Nem sequer é para nós cometermos o pecado da cobiça. O que acontece? O pecado ele funciona assim. Eu primeiro penso, depois eu arquiteto, depois eu sinto. Daqui a pouco tem oportunidade e eu faço. Então, por isso que Deus já pede para a gente cortar na raiz esse mal, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Se você ficar cobiçando, ficar lá vendo a vizinha, você faz o que o nosso querido amigo Davi fez. Matou o cara, ficou com a mulher, coisou com ela lá, e virou aquela coisa terrível. Então, veja, a Bíblia, respondendo a sua pergunta, ela não oculta os erros e os pecados dos líderes do passado. Ela deixa bem patente, justamente para a gente aprender como não fazer. Porque todos eles escolheram situações bem tristes. Jacó tinha 4, 5? E Salomão, mais de 800, quase 1000. Mulheres? Davi, umas tantas. E olha, todos eles colheram consequências bem tristes com relação a isso. Não foram felizes no casamento. Porque era uma pé de guerra, uma batalha, não dava certo. Por isso que a orientação bíblica é ficar com uma mulher só. Seja bem fiel à sua, porque uma só já dá trabalho. No bom sentido, tá? Não que vocês mulheres deem trabalho, é brincadeira. Paulo já riu, ó. Mas brincadeiras à parte, é isso. Deus pede para que a gente seja fiel a uma só esposa, porque se você vai arrumar um amigo, mais do que uma, você vai ter problemas e encrenca. Além disso, é pecado. A Bíblia deixa bem claro isso, que é pecado. Tá? E ela não oculta os erros dos nossos líderes do passado. Por isso estão há mais de 30 anos. Hã? Por isso estão há mais de 30 anos. Amém. E eu estou a pouco menos de 4, mas vai ser até o resto da vida. Em nome de Jesus. E Jesus, ele foi mais profundo ainda. No Novo Testamento, ele falou assim, ó, aquele que olha para uma mulher com pensamento impuro, já pecou com ela. Jesus aprofunda mais ainda essa questão. Aqui nos mandamentos não fica tão claro, que é a questão da cobiça, né? Mas não é só ele. Hã? Não é só ele. Não é só ele. É homem e mulher, é os dois. Tá? Lógico que a gente está falando aqui no sentido humano da coisa. Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido aí. Tá bom? Muito bom. Vamos agora para Mateus capítulo 19, verso 9. E essa sequência de 3 textos que eu vou ler aqui agora nos mostra e nos ensina quando é que nós podemos ter um novo casamento. Quando é que a Bíblia Sagrada nos autoriza a ter um novo casamento. Mateus 19, verso 9. Quando se fica viúvo, não é isso? Vamos ver. Mateus 19, verso 9. Pode ler aí, um dos dois amigos que estão conosco. Pode ser ler. Lê você, Murilo. Tá?
Mateus 19, 9, né? Uhum. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Esse contexto aqui sobre a questão do divórcio, você vai encontrar também em Marcos capítulo 10, versos 2 em diante, e em Lucas 16, verso 18. Então, Jesus deixou bem claro o seguinte, eles fizeram algumas perguntas, os fariseus vieram colocar Jesus numa cilada, e aí Jesus falou assim para eles, olha, quem repudiar a sua mulher, que não seja por relações sexuais ilícitas, o que é uma relação sexual ilícita fora do casamento? Andou com outro homem. Andou contra o homem, teve um contato sexual, enfim, se houve adultério, né? Se houve adultério comprovado, vamos supor, vamos pegar os dois aqui como exemplo, você e o Paulo, vamos supor que a irmã tem adulterado com outra pessoa. De duas, uma, ou o irmão Paulo te perdoa e tenta reconstruir vamos dizer assim, reconstruir a união, reconstruir o casamento, reconstituir pela graça de Deus a confiança que foi quebrada e bola para frente. Ou então ele pode também te perdoar, mas divorciar de você. Nesse caso, ele tem direito a um novo casamento. Se ele quiser. Se ele quiser. Se não, se ele quiser ficar na dele também, é critério dele. Um exemplo. Tá? Então, é nisso que Jesus está falando. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus falou isso porque os fariseus, eles tinham umas leizinhas lá de que você podia repudiar a sua esposa por qualquer besteira. Um exemplo, você não gostou da comida, divorcia. Coisas ridículas assim. Acho que era um muçulmano, tinha uma novela aí que eles diziam repudiam, não queriam mais elas. São esses atos doidos, grotescos que também os fariseus às vezes cometiam. E o homem que pegar aquela mulher que era errada está em adultério. Ele está em pecado. Mas se ele não souber, ele cometeu pecado no dia? Não tem essa de não souber, você tem que conversar primeiro com a pessoa. Tem muita gente tem que investigar. É por isso que é importante. Um processo. Namoro, noivado, casamento. Você pulou essa etapa, você corre o risco de cometer besteira. Né? E para você conhecer bem uma pessoa mesmo, leva de 1 a 2 anos. E olha lá. Às vezes a gente tiver 10, 20 com uma pessoa e não conhece. Mãe, quanto tempo demorou para te casar? Nós convivemos juntos 25. Depois a gente casou. Vocês fizeram o processo inverso. 25 anos. Mas pelo menos regularizou. Depois regularizou. Diante de Deus, Satanás não pode nos acusar mais que você está em pecado. Então, de bem. Pastor, está me dando inveja, Daniel, ó. É mesmo? Deixa eu ver. Cabeça de muda. Ô, irmão, o primo, tudo bom? Grande homem. Ele é a prima lá. Deus abençoe. Bom, queridos, então, esse é um ponto. Agora vamos ver o outro ponto. Que Deus permite novo casamento. Romanos capítulo 7, verso 2. 7? Verso 2. Romanos ou primeiro Romanos? Romanos não tem 2 Romanos, é um só mesmo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Paulo fala mais ou menos a mesma coisa ali em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Ele diz assim, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Tá? Então, em outras palavras, morreu o cônjuge, ficou viúvo, dona Silvana, pode casar, não é pecado. Estou brincando, viu? A minha mãe, ela é uma solteira bem resolvida, não quer saber de casar, não. Ela quer se encontrar com meu pai quando Jesus voltar, bem casta e preservada até que ele venha. Pastor, sabe que eu comento com as irmãs aí. Eu vou ser sincero. Eu depois que, sei lá o que acontecer, se ela for primeiro, nos deixar até ali, eu sou a pessoa que vou viver com meu filho só. Não pretendo voltar de novo a criar um vínculo familiar com outra pessoa. Não se passa na cabeça, não. Eu prefiro ficar sozinho. Muito bem. Tem gente que prefere assim, né? É o caso da minha mãezinha, Silvana. E tem gente que não, que precisa de uma companhia, que necessita. Não é errado o pecado.
segundo a Bíblia, pode casar de novo. Mas que seja no Senhor, como diz o Você texto. sabe que eu perdi minha mãe agora, faz 2 anos. E eu sinto que o meu pai também vai ser a mesma coisa. Ele vai, eu acho, terminar a vida dele aqui na Terra, até se encontrar com ela novamente, sozinho. Eu penso isso aí dele. É igual alguns animais também, né? Eles têm apenas um só, e depois se morrer, eles nunca mais... É verdade. Eu não sei quais são os animais, mas eu sei que... Leões, Não, leão não, leão. Não, leão, ele só tem mais esposa. Não, o leão é um deles. Mas ele tem uma prole, né? Sim, mas ele, o que o senhor falou, se ele perder, no caso, a namorada, né, a esposa dele, a esposa lá, ele termina a vida dele sozinho. Já não é uma coisa do gato. Porque daí ele já tá velho também, os outros leão brigam com ele lá. Sim, e Deus são meu. É isso aí. Meus amados, alguma pergunta até aqui? A gente está chegando já no horário já de encerrar, e já estamos já quase encerrando mesmo. Estamos já chegando no ponto aqui que nós queremos enfatizar. Se quiser falar, só um tiro. Quem quer falar? Quem quiser falar, é só... Ah, tá. Se alguém quiser falar, é só dar um sinal ali para o nosso moderador, o Paulo, que ele... Eu não estou vendo nada, só estou trabalhando os pontos aqui. Então, veja, 1 Coríntios 7:39 diz que pode casar, mas somente no Senhor. Sobre essa questão de se casar somente no Senhor, encerro aqui com o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, que diz assim, ó, não é um conselho, isso aqui é uma ordem, tá? Não vos ponhais em julgo desigual. 2 Coríntios 6:14. Com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união ao crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus nos orienta em toda a Bíblia a não nos ajuntarmos a um jugo desigual. Jugo desigual tem vários sentidos. Tem questão religiosa, tem questões de ideologia, de pensamento. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Vai dar banana, vai dar zica no casamento depois. Desarmonia no sentido de etnia. Às vezes a pessoa viveu numa situação diferente, um contexto totalmente diferente do outro, que viveu lá do outro lado do mundo. Se eles casar, vão ter problema. Vai ser um casamento turbulento. Então, a gente tem que analisar para ver se o perfil do seu futuro cônjuge ele bate contigo, entendeu? Não só na questão religiosa, mas em outras coisas. A Igreja Adventista, por exemplo, não casa pessoas que não são da mesma religião, porque a orientação bíblica é não ajuntar com o jugo desigual. Então, por isso, a gente, segundo a Bíblia, procura e orienta os irmãos a sempre casarem com pessoas do mesmo jugo, para que as coisas possam andar bem, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Quando você estuda um pouquinho a respeito disso, no Espírito de Profecia, que nós vamos estudar futuramente, a senhora White, a profeta de Deus, ela é bem clara e ela mostra de uma maneira bem direta ali no livro Patriarcas e Profetas de que juntar-se com um jugo desigual é pecado. Ela deixa bem claro assim, né? E não deveria acontecer isso. Então, se Deus nos mostra, nos orienta, o melhor é a gente irmos para a direção daquilo que Ele nos indica, porque senão a gente vai colher algumas consequências que não são interessantes e não vai querer reclamar com Deus depois. E olha que eu tenho visto muitas ovelhinhas que se juntam aí com alguns lobos e depois elas se tornam lobos, eles são comidas por eles, são devoradas, delastadas, decapitadas e, coitadinhas, elas ficam numa situação terrível. Depois a gente vai ter que ir lá tentar pegar essa ovelha, resgatar ela, às vezes só sobra as patas, só Jesus para ressuscitar, viu? Então não é fácil. A gente tem visto por aí de que a maioria dos relacionamentos de jugo desigual, que jovem se junta com uma jovem se junta com um rapaz que não é cristão, não tem os mesmos princípios, etc., dá zebra. Acontece perversões sexuais, o relacionamento não é feliz, há problema na educação dos filhos. Olha, só quem vive isso sabe como é que é. Só quem vive isso sabe como é que é, né? Eu não estou dizendo para você, por exemplo, que conhece a mensagem bíblica, depois que você já se casou com alguém, ou está junto com alguém que não conhece os princípios bíblicos. Nesse caso, você tem que lutar com o seu casamento. Você se batiza, se entrega para Jesus, luta no seu casamento. Não vai deixar o seu esposo porque você agora é cristã e ele não é. Agora você tem que dar testemunho. 1 Coríntios capítulo 7 fala a respeito disso, que a mulher ou o homem crente tem que santificar o esposo ou a esposa no convívio do marido incrédulo.
Esse é o conselho que a Bíblia nos dá, para que ela ou ele possa ganhar o incrédulo a Jesus, e bem como também os seus filhos. Tá? E aqui eu lanço, então, o nosso debate, nossa pergunta. Essa é a pergunta, a discussão do texto, e aqui encerra o nosso estudo hoje. Vamos discutir aqui Deuteronômio, capítulo 6. É aquele momento que eu lanço a pergunta, o texto bíblico para vocês, e vocês digam para mim que vocês entenderam, etc. Deuteronômio, capítulo 6. Versos 6 e 7. A Simone vai ler para nós. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6. Versos 6 e 7. Isso mesmo, pega lá sua Bíblia. Elizabeth, essa Elizabeth, quem será? É a Elizabeth lá do Rio de Janeiro? É a Elizabeth, esposa do Israel? Quem é a Elizabeth? Põe sua carinha, Elizabeth. Nós sabemos quem é você. Então, vamos lá, pode ler? Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Junto com esse texto, eu vou ler o outro. Aí vocês podem fazer as considerações de vocês, se vocês quiserem discutir o texto aqui. É aquele momento de interação, tá? Deuteronômio 11, 19, diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. E aí, o que Deus quer dizer com esses dois textos que nós acabamos de ler? O que vocês têm para dizer para nós? Vamos discutir esse texto? É o momento que eu me calo um pouco e ouço mais vocês. Bem que vocês podem falar em qualquer momento, né? Vocês sabem que aqui não tem esse negócio, não. Alguém gostaria de falar? Se quiser falar, levanta a mão, liga o microfone aí. O que esses dois textos querem dizer para nós? Quer falar, Muri? Devemos ensinar nossos filhos Fala. e os mandamentos de Deus. Quer falar? Assim que eu falar. Fala, mãe. Liga o seu microfone primeiro, querido. Eu tenho esse texto aí na minha alma desde quando vocês eram pequenininhos. Eu tenho muita fé nesse texto. E eu imagino que realmente, quando o pai e a mãe pegam esse texto e transformam na vida dos filhos, na vida deles, no lar, tudo se torna diferente. Porque eu vejo que se a mãe e o pai realmente ensinar o filho todo o tempo, é todo o tempo mesmo, todo instante, todo tempo, todo momento, em oração, em exemplo, em tudo. O filho não vai nunca desviar do caminho do Senhor. Pode dar uma erradinha aqui, ali, acolá, mas desviar não. Então, eu tenho a minha Bíblia toda rabiscada aqui, nesse pedacinho. Eu estava até olhando aqui, e eu escrevi aqui assim: linda promessa que eu confio. Então, realmente, é maravilhoso. Eu amo esse verso. E todo pai, toda mãe que quer o bem para o filho tem que vivenciar isso aqui. Essa é a verdade. Obrigado pelas suas considerações. Mais alguém gostaria de falar? Bom. O pessoal está lendo hoje. Está lendo, hoje está lendo. Então, considerando essas palavras que a mamãe disse, que o pessoal também aqui de casa disse, é exatamente isso. O texto está falando a respeito de educar os nossos filhos, a nossa prole, a nossa família nos caminhos de Deus. Josué, no último capítulo do seu livro ali, que vem intitulado o seu nome, ele diz assim: olha, escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos antepassados que nossos antepassados serviram, ou ao nosso Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, se tem uma forma de nós elevarmos a família para nós sermos mais felizes, e que tem faltado no mundo aí fora, é o que a gente chama de culto familiar. E aqui eu quero encerrar nosso estudo de hoje, Família Feliz, com essa questão. Se na família está Jesus,
é feliz o lar. Nesse momento agora, por exemplo, minha esposinha está lá em casa, ela deve estar fazendo a faculdade dela lá, online, mas a primeira coisa que nós vamos fazer ali, depois de... Olha lá, o primo está até colocando ali uma foto ali de alguma coisa, de uma Bíblia dele, palavra de Deus, né? Deus seja louvado. Depois, se quiser comentar alguma coisa, Dani, é só ligar o áudio aí, tá? Na hora que eu encerrar aqui. Mas a primeira coisa que eu estarei fazendo ali, uma das primeiras coisas, é fazer o culto. A gente não fez o culto da parte da noite ainda, a gente só fez o culto da tarde. E a gente se aloja para fazer o culto depois do almoço, que ela acorda muito cedo, e é o culto da noite. Você tem tido culto familiar na sua família? Você tem fazendo culto familiar? Depois eu vou deixar um flyer na descrição do vídeo aqui, e também no grupo nosso do Telegram, por isso que é importante que você esteja no grupo do Telegram, de algumas dicas de como fazer o culto familiar. Para essa família aqui, eu acho que eu já dei, se eu não me engano. Se eu não dei, vou pegar para vocês depois. Dicas de como você fazer o culto familiar. Porque o culto familiar é imprescindível. A escritora norte-americana, profeta de Deus, ela diz o seguinte no Testemunho para a Igreja, volume 7, na página 42, parágrafo 2. Famílias que se dizem cristãs estão desonrando a Deus, pois não estão ensinando os seus filhos, não estão fazendo culto familiar. Isso é algo para se pensar. Se você se considera um cristão e na sua casa não existe o culto familiar, pode tirar o cavalinho da chuva. Você não é um cristão de verdade. Não está honrando a Deus, diz ela, diz serva de Deus. Então, bora começar a fazer o culto familiar. Bora trazer e chamar a Deus no nosso lar, no nosso ambiente, para que Ele seja aquele quem esteja nesse ambiente tão importante que é a família, que é a base da sociedade, que infelizmente por conta do pecado, das opressões satânicas, das ideologias que não são ideologias bíblicas, tem oprimido, extorquido, dilacerado as famílias cristãs, as famílias de Deus. Eu quero te convidar para fazer esse compromisso com Deus. Você que é o homem da casa, o sacerdote do lar, em nome de Jesus, assuma a sua postura como sacerdote. Chame os seus filhos para perto de si, faça o culto familiar, que eles permitam ver papai e a mamãe orando, buscando a Deus juntos, tendo esses momentos espirituais. Porque não existe família feliz sem Deus. Só existe a família feliz quando há Deus no lar. E ela vai comentar também de que os anjos do Senhor entram para dentro da casa quando nós fazemos o culto familiar. Porque eles se deleitam em um ambiente onde Deus é exaltado. E se você acha que quando Deus entra na casa, você acha que algum espírito mau ou inimigo fica para dentro quando Deus entra? Quando os anjos entram? De hipótese alguma, eles ficam bem lá para fora. Mas se a gente não tem esses momentos com Deus, que tipo de espírito ou que tipo de anjos você acha que vai entrar dentro dos nossos lares? É esses mesmos que a gente não quer, nem almejaria que eles tivessem. Então vamos ficar alertas, vamos honrar a Deus mais e fazer o culto familiar para a honra e glória de Jesus. E aqui fica o apelo para você. Vamos, para a honra e glória de Jesus, começar a fazer o culto familiar, culto pessoal, amar as nossas esposas, servi-las como Cristo também serviu a igreja, amar como Cristo amou a igreja, amar nossos filhos, dar atenção para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eles estão tomando rumos diferentes porque não têm um exemplo em casa, muitas vezes não têm pais e mães que os eduquem nos caminhos de Deus, e por conta disso, infelizmente, acabam fazendo amizades, não são amizades que vão levar eles para perto de Jesus, e sim longe de Cristo. Isso envolve nas drogas, na prostituição, na promiscuidade sexual, tomando rumos que são diferentes daquilo que Deus gostaria para eles. Talvez pelo nosso mau exemplo. Então está na hora da gente levantar a bandeira cristã e dizer assim: Senhor, essa casa aqui é uma casa de oração, essa casa é a casa onde eu mesmo que sou pecador, eu sou sacerdote do lar, tenho errado contra o Senhor, tenho, mas eu quero fazer diferente a partir de hoje. Me ajude a buscar mais o Senhor, para ser um bom exemplo para minha esposa, para meus filhos. Me ajude, querido Deus, a ser uma mulher de Deus, uma mulher que apoia meu esposo para que ele esteja forte naquilo que ele é fraco, para que eu seja uma ajudadora para com ele, para que, ao ele me amar, como Jesus disse que é para ele amar a igreja, assim como ele tem que me amar também, eu me sinta tão amada e querida que mulher, né? E aí fica a dica para você que é homem. Mulher que não se entregaria por um amor de um homem que tem um amor como Deus ama a igreja. Não tem mulher que resista a uma coisa dessa, né? Mas tem que ter esse carinho. A gente tem que deixar de ser machista, e alguns usam os textos nessa questão de submissão para defender essa questão, né, de machismo, né, e falar isso. Não estou falando nem de machismo nem de feminismo, estou falando daquilo que a Bíblia diz. Amor sobrepõe todas as coisas, é o amor de Cristo. E isso só vai existir quando a gente buscar Deus, colocar Ele dentro das nossas lares. E o Espírito de Deus, então, que você permita que o Espírito de Deus te ajude nesse sentido, para que nós tenhamos famílias mais felizes. Amém ou não amém? Amém? Levanta a mãozinha, então, em nome de Jesus, se você quer tomar uma decisão hoje,
com essas premissas que nós acabamos de falar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Lembre-se de que amanhã não, semana que vem, quinta-feira que vem, é o nosso próximo encontro, tá? Nós vamos falar sobre o tema da salvação. Como se salvar, como é que funciona esse negócio. Mas eu não esqueci. Depois da nossa oração, a gente vai estar fazendo já um plus, já faz 15 minutos que a gente já passou do tempo, peço desculpa para vocês, mas foi bem gostoso, né? Porque bastante pessoas deram suas opiniões hoje. Mas nós vamos estar respondendo a pergunta a respeito de 144 mil que o Paulo fez na semana passada. Quem são os 144 mil? Como é que funciona isso? É literal? É simbólico? Nós vamos trabalhar aqui agora. Se você quiser saber, é só ficar depois da oração. E o vídeo vai continuar sendo gravado. E aí você pode tirar a sua dúvida. E depois disso, se você quiser responder, quiser tirar alguma dúvida, alguma questão pessoal também, nós vamos estar respondendo aí. E eu vou pedir para o meu primo, querido primo Daniel, fazer essa oração para nós. Dani, você pode fazer essa oração para nós? É só liberar o áudio aí e fazer a oração para nós, por gentileza. Clame ao Senhor por nós aqui. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Maravilhoso Deus querido e eterno, Santo Deus maravilhoso de Israel, nos abençoaste com esta linda palavra, que entraste no nosso coração, para que podamos guardá-la até o fim de nossas vidas. Pai, te agradecemos por esse maravilhoso encontro de família na nossa casa, por tudo, te agradecemos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado pela presença de todos, vocês são muito importantes, moram no meu coração. Cada vez mais o nosso grupo está se fortificando, consolidando e ficando grande e bonito, né? Deus seja louvado por todos vocês aí. E essa irmã Elizabeth, quem é Elizabeth? Alguém conhece a irmã Elizabeth? Está aqui conosco? Ô, Elizabeth, põe o seu rostinho aí, amiga, para nós conhecermos você, a sua família. Não sei se você tem condições de ligar a câmera ou não sabe ligar. Clica na tela, vai ter ali uma opção de colocar o videozinho, se você puder, né? Você pode solicitar para ela ligar a câmera também. Mas, enfim. A mamãe conhece? É alguém que você convidou, mãe? Não estou ouvindo o áudio, mãe. Seria a Beth. Oi? Ou a minha prima, Beth, também, que eu convidei. Ah, muito bem. Então, seja quem for, seja bem-vinda, tá? Bem-vindo, se caso tenha ali um esposo ou algum amigo também. Ali, ó, o maridão da André, ali, todo bonitão com a gente, querido. Um dos melhores dentistas que eu conheci, o Nil, grande Nil. Gente boa demais. Então, vamos lá. Respondendo, então, a pergunta do nosso amigo aqui, né? O Paulo. Ele perguntou, quem são os 144 mil? Vamos contextualizar primeiro aonde estão os textos da palavra de Deus que falam sobre 144 mil. Você vai ter pelo menos 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 14. E ambos se complementam, tá? E é importante nós notarmos, por exemplo, quando a gente fala dos 144 mil, nós temos uma sequência dos 7 selos sendo apresentados ali. Cada selo que se abre, segundo a visão historicista, Paulo, de interpretação bíblica, o que é a visão historicista? É a visão que nós, adventistas, adotamos. E se refere ao seguinte, ao interpretar as profecias, nós consideramos o ambiente para quem foi direcionada aquela carta, no caso, foi João que escreveu, né, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Apocalipse. A gente considera o pano de fundo histórico da época, mas também nós consideramos a questão histórica que procede após a profecia ser lançada. Então, a visão historicista considera tudo isso, tanto a questão da profecia quanto a questão histórica. E ela une as duas. Existem outros tipos de interpretação, que são, por exemplo, a interpretação futurista, que é pegar um texto, por exemplo, se pode pegar, eles fazem geralmente muito isso, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 13, 14, etc., e jogam essa profecia para o futuro, mesmo que ela tenha sido cumprida historicamente, sempre jogando para o futuro. Ou seja, deslocar, forçar a profecia a algo que ela não está querendo dizer, né? E a gente não tem essa linha de raciocínio porque a Bíblia não dá esse tipo de evidência para esse tipo de interpretação. E tem também o tipo de interpretação preterista, ou seja, ele sempre joga para o passado as profecias. Já ocorreu, já aconteceu. Então, a maneira mais equilibrada, mais correta de nós interpretarmos as escrituras, ou as profecias, é através do sistema histórico de profecia. Tá? Então, dito isso, considerando isso, nós temos, então, os 7 selos. Essa sequência dos 7 selos começa ali a partir do capítulo 6.
cada selo, pode dar isso em um movimento, nós não vamos estudar isso nessa série, nós vamos fazer, mas quem sabe uma série de Lucas. Cada selo representa um momento da história da Terra em que Jesus Cristo, que é o Cordeiro, ele é que tem o poder e a chave para abrir cada selo, e especificamente, depois do sexto selo, ao abrir o sexto selo, no verso 17, pergunta quem é que pode subsistir a todas essas questões até aquele momento, o sexto selo, que na verdade imediatamente após algumas questões que ocorrem, mas a volta de Jesus. Segundo o contexto dos próprios versos aqui do capítulo 7, os 144 mil não estão no céu. Os 144 mil estão antes do período da volta de Jesus. Então, isso a gente tem que entender e compreender esse contexto aqui. E aí, então, o verso 1 do capítulo 7, respondendo à pergunta, que é a pergunta anterior ali do capítulo 6, verso 17, que diz assim, ó, por que chegou o grande dia da ira deles? Quem é que pode se suster? Então, nós temos um grupo de pessoas que, infelizmente, perderão a vida eterna. No capítulo 6, você vê isso ali nos versos 12 em diante. Mas alguém pergunta, então, quem é que pode se suster? Quem é que vai conseguir ficar de pé? E aí o capítulo 7 entra como se fosse um parênteses entre o capítulo 6 e também o capítulo 8, que é o 7º selo. Como que respondendo essa pergunta, do capítulo 6, verso 17. E aí o capítulo 7 entra, e nós temos que ler para vocês entenderem. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, observando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, daqueles aos quais fora dada fazer dano à terra e o mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que selados, era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12. Tá? Aí ele começa a falar de vários números, né? Expressando ali os 144 mil. Depois ele tem uma visão dos glorificados. Dito isso, consequentemente, o capítulo 14. E aí depois eu vou voltar explicando todos eles, onde a gente encontra o restante da visão, né? Ou, vamos dizer assim, um complemento da visão dos 144 mil. Deixa eu só ver aqui qual que é os versos. Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e sobre ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, que são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, que não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Eu vou tentar explicar esse contexto de uma maneira bem simples, tá? Mas depois eu vou deixar um artigo para vocês estarem lendo a respeito desse episódio, capítulo 7 e 14, com base na visão historicista, para que vocês se aprofundem, porque daí é um artigo mais teológico, mais robusto, textos originais no grego e etc. Mas de uma maneira mais simplista, para que alguém que não seja teólogo formado entenda, eu vou levantar alguns questionamentos. Algumas pessoas dizem assim, olha, o 144 mil é literal. Outros dizem, olha, 144 mil não é literal, é simbólico. Será que é literal? Será que é simbólico? Vamos levantar algumas circunstâncias aqui. Se os 144 mil são literal, então quer dizer que só haverá 144 mil pessoas salvas desde o momento em que Deus criou Adão e Eva até os dias de hoje, até o momento em que ele voltará e fechará a porta da graça? Essa é o segundo que eles dizem. Eu acho que é um número muito pequeno para nós compararmos de que apenas essas pessoas seriam salvas. Ou alguns deles dizem de que é literal, sim. Bom, então se é literal, nós temos que levar em consideração o seguinte:
o verso 4 do capítulo 14, ou 140, com relação ao 144, vocês não se macularam com mulheres, não tiveram envolvimento sexual com mulheres, né? Então, quer dizer que quem casa não vai para o céu? Né? Outra coisa, não é isso que a Bíblia diz, tá? São seguidores do Cordeiro, ponto que é que vá. E são redimidos dentro dos homens para Deus e o Cordeiro. Não se achou mentira, só não tem marca. Então, alguém que já tem mentido ou alguma coisa do tipo, não vá para o céu, se seria esse 44 mil considerado, mas outros dizem de que não se macularam com mulheres, seria no sentido simbólico relacionado a que não se contaminaram com igrejas falsas. Mas é interessante a gente notar de que o capítulo 7, por exemplo, se nós formos considerar que é literal, 144 mil, nós vamos ter um problema ali com as tribos, a partir do capítulo 5. Nós sabemos de que as tribos elas deixaram de existir por uma questão de que o povo israelita foi levado cativo. Algumas vezes para a Babilônia, etc. E ali as tribos se dissiparam. E o que sobrou na época de Jesus foi um resquício da tribo de Judá. Então, como que nós podemos dizer de que se esses 144 mil seriam os que estavam juntamente antes da volta de Jesus, então não poderia ser nenhum de nós nos últimos dias da história da Terra, porque as tribos reais já se foram. Então, não existe mais os descendentes ali, só alguns descendentes de Deus. Como é que ficaria essa questão? Então, tudo aponta de que a questão dos 144 mil, Paulo, e irmãos que estão aqui presentes, não é literal, e sim um número simbólico. Simbólico em que sentido? O objetivo do profeta João é mostrar para nós qual é a característica daqueles que seriam encontrados dentro dos 144 mil simbólicos. Ou seja, esses não se macularam e têm o sangue, colocaram as suas vestes nas vestiduras brancas do Cordeiro, como diz ali nos versos 9 e 10 do capítulo 7 de Apocalipse, que ainda está falando dos 144 mil. Então, o objetivo do apóstolo João, que escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não é focar na literalidade da questão dos 144 mil. Como o livro é um livro, na grande maioria, mais de 85% do livro do Apocalipse não se entende como se lê, porque traz uma linguagem simbólica, carregada de dragão, de besta, e etc., etc., e o próprio livro, juntamente baseado com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ajuda a gente a fazer essa auto-interpretação bíblica. Então, a gente percebe que o contexto dos 144 mil não é literal. E as evidências apontam maiores para uma questão simbólica. Visto isso, nós temos, então, algumas características daqueles que estarão em pé e que podem subsistir, respondendo o capítulo 6, verso 17. Essas nações, tribos e povos e línguas estão em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com as palmas nas mãos. Ou seja, os 144 mil têm essa característica. Eles aceitaram a Cristo, têm vestiduras brancas, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, foram perdoados pelo Cordeiro. E provavelmente esses mesmos 144 mil também são aqueles que lá em Apocalipse 14, verso 12, são santos, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No caso do Cordeiro seria Jesus. Outro problema também, porque ali diz de que esses 144 mil, se fosse simbólico, teríamos que considerar que seriam parte das 12 tribos de Israel, teriam que ser homens maiores de 40 anos, porque eles consideravam assim, né? Homens de maior idade, que teriam essa preeminência, digamos assim, para liderar a família. Teriam que ser dentro dessas tribos, e eles deveriam seguir o Cordeiro no Monte Sião. Jesus não é um Cordeiro literal. E Jesus não vai descer no Monte Sião literal. Nós sabemos que tudo isso é uma linguagem simbólica para mostrar a relação, né, de Jesus com relação ele como oferta do Cordeiro que foi morto, que nós tínhamos discutido no nosso encontro passado. Então, mais ou menos nessa direção. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, ou se trouxe mais dúvida para o irmão com relação a essa questão. Eu estou estudando aqui na minha cabeça. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu imprimi o artigo que eu falei para o irmão, está aqui, eu vou deixar para você, ele físico para ti, mas para os amigos que estão aí, eu vou colocar depois a descrição ali no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Alguma pergunta com relação a isso? Alguma colocação sobre essa questão dos 144 mil? Ou qualquer outra pergunta que você queira fazer,
que tem que ver com nossos encontros aqui? Fale agora, não precisa se calar para sempre, pode perguntar depois, mas de preferência fale agora, senão a gente vai encerrar a transmissão, dando boa noite a todos. Cri, cri, cri. Então tá bom. Deus abençoe a todos, amamos vocês, beijo do Magro e obrigado por tudo. O Espírito Santo esteja conosco no próximo encontro. Se prepare, responda ali o guia de estudo, esteja presente conosco. E Elizabeth, não sabemos quem é você, amiga, mas muito obrigado pela sua presença. Né? Se puder, pelo menos dar um oi aí. Liga o seu áudio, irmã, para nós ouvirmos a sua voz, se possível. Não deu. Mas tomara que ela esteja nos ouvindo também. Tá? Nil, tudo de bom para você, tudo de bom aí, família Rufino, em Mogi Guaçu. Cauã, obrigado pela sua presença. Espero que nós tenhamos aprendido juntos aqui. Obrigado, Paulo, pelo seu anfitrionismo, não sei como é que se diz essa palavra, por ser nosso anfitrião aqui. Enfim, tamo junto. Deus abençoe a todos, primo também, a Andréia. A Elizabeth não apareceu ainda não. Elizabeth não vai falar. Tadinha, ela tá com vergonha. E um abraço também para a irmã Débora. A Débora não esteve presente aqui conosco, provavelmente ela vai assistir depois esse encontro através do YouTube, mas ela não pôde estar conosco por questões de família. Então, um abraço para você também, Débora. E você, amigo, que caiu, quem sabe, de paraquedas, intencionalmente ou não, esteve participando conosco aí durante todo esse encontro. Graça e paz a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite.